E como que você vê o futuro da comunicação comunitária mesmo, né? Porque, não sei se você lembra, mas um dos primeiros cases que apareceu de comunicação comunitária foi no Complexo do Alemão, em 2010, se não me engano, né? E aí teve um menino de 16 anos que ele... O René Silva, né? É um dos primeiros cases, acho que na era da internet. na era da internet. Mas que daí ele conseguiu trazer visibilidade para o que estava acontecendo na invasão do Complexo Alemão, e foi através do Twitter na época. Hoje a gente tem outros meios de comunicação, Instagram, o Facebook, até as pessoas ainda utilizam você. Ai, não! Mas como que você enxerga esse futuro? Como que a gente vai conseguir comunicar com essas pessoas que estão dentro da comunidade? Você trouxe um caso da pessoa que mora com 13 pessoas, não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, celular. Como que você vai comunicar com elas, entendeu? E como que você enxerga para o futuro também isso? Até pegando como gancho, a Mary tinha abordado esse tópico comigo antes, na questão de, tipo, antes, no caso aí até do Complexo Alemão, ele conseguiu até expandir ali o que estava acontecendo com o Complexo Alemão, não só por meio do Twitter, mas conversando com a comunidade ali, com o jornal impresso. E a gente já está no momento, né, enfim, histórico, em que o jornal impresso é cada vez menos utilizado, menos consumido e tudo mais, e que vem crescendo exponencialmente é a internet. Mas mesmo assim, né, em situações de periferia e tal, com menos condições financeiras, o público ainda não tem muito acesso à internet, pelo contrário, né? Então, como que... enfim, você pode dar exemplos de ações ou de canais que podem ser utilizados para chegar a expandir a comunicação comunitária como um todo, dentro dessas comunidades. A comunicação comunitária, apesar de parecer muito atual, ela é muito antiga. Ela é muito antiga, né? Eu não vou me ater aqui em contar a história dela, porque senão eu vou começar no 1400, com a intervenção da igreja. Eu não vou fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos fazer um mini-doc junto. Mini-doc. Aí a gente, fora desse episódio, aborda isso. Beleza. Só que ela foi muito mais presente. Para responder a sua pergunta, eu preciso fazer esse contexto. Ela começou a ter mais desenvolvimento e mais força entre os anos 60, 70 e 80, que foram os anos aí de ditadura, período de regime militar, né? Não só no Brasil, né? Mas como... período de Guerra Fria também e tudo mais. Guerra Fria, exato. Mas trazendo assim para esse contexto da América Latina, tipo, muita ditadura, aquela coisa toda, então a comunicação comunitária no âmbito da comunicação popular. É importante ressaltar isso daí. No âmbito da comunicação popular. Ela foi muito forte, muito presente aí nesse período. E foi quando começou a surgir as rádios comunitárias. Não sei se você gosta de assistir um filme na época da faculdade que falava Ondas da Comunicação, uma coisa assim e tal. Que era uma rádio comunitária que surgiu em Minas Gerais nesse período também. E é sobre isso, mais ou menos. E com essa intervenção das rádios... a rádio em si ela não é apenas para uma questão de entretenimento, né? Nesse contexto da comunicação comunitária. Ela tem um dever de informar e de integrar aquele público de alguma forma. A rádio comunitária, além disso, ela deve ser feita por quem mora na comunidade. E não sou eu que estou falando isso. Tem autores que defendem isso e que mostram através de seus trabalhos acadêmicos, científicos, que precisa ser dessa forma. E eles provam como que flui sendo dessa forma. Não adianta eu, universitário, chegar, implantar rádio, não sei o que, não. Eu posso ajudar, e como eu disse no começo, meu conhecimento é só para contribuir. Não significa que eu saiba, mas cada um tem esse conhecimento diferente. Então ela vem com esse objetivo de integrar essas pessoas. As pessoas elas têm essa participação cidadã, né? E a partir disso, elas comecem a comunicar com a comunidade. Por isso que eu digo que a Cecília diz isso, que tem que ser uma comunicação do povo para o povo. E mais ainda, a comunicação comunitária, ela tem o dever e o objetivo de contribuir com a emancipação do cidadão. Então ela tem que contribuir com a emancipação do cidadão. Porque senão ela vai ser muito falha. Não é só ir lá implantar não sei o que, não. Tem que contribuir com a mudança de vida. Isso casa muito com o exemplo que você trouxe das cestas básicas. Não é só dar as cestas, né?
Exatamente, eu nem lembrei disso, aí você trouxe à tona, é isso, Sim. né? Justamente, é você emancipar aquele cidadão, para que a partir disso ele seja a mudança, né? E aí, passando por esses períodos, né? Esse exemplo clássico é lindo demais, né? E aí isso deu uma robustez aí, mais incentivo para outras comunidades, né? Para outras áreas comunitárias e Fazerem tal. o mesmo, né? E para falar sobre o tema, né? Porque às vezes a gente não fala sobre comunicação comunitária, a gente não fala sobre projetos sociais. Então, trazer isso, trazer cases como esse, como o seu case, eu acho que é importante para a gente difundir mais o conteúdo, né? E ajudar cada vez mais pessoas. Eu acredito que tem que estar em constante lembrança, né? Porque não só a comunicação comunitária, outros setores você pode estar mais em pauta em um determinado período da história da nossa humanidade e depois ficar mais, como fala, menos presente, né? Então você falou ali, a comunicação comunitária e tal no Brasil, na época de ditadura, na década de 50, 60, 70 e tal. Não sei como é que foi depois disso, confesso que eu sou bem leigo nessa área, mas pode ter, tipo, enfraquecido. Mas aí pega um caso como esse, né, do Complexo Alemão ali com o René e tal, e volta e dá um novo boom, né, pra não deixar aquela área morrer, né, digamos assim. Assim, a comunicação comunitária, ela acontece todo dia, a todo momento, a todo instante, mas ainda poucas pessoas param para estudar e trazer para o âmbito acadêmico, trazer para um debate aqui como esse hoje, riquíssimo que nós estamos tendo aqui hoje. Então, ainda falta um pouco disso, né? Mas a todo momento ela acontece. Não tô falando que ela não acontece quando fica menos presente, tá? Na questão de menos presente, acho que de visibilidade, tá? Ou de repercussão. Não, isso, mas já trazendo essa questão do que ela tinha perguntado de qual seria o futuro. Na verdade, não é um futuro, é o presente já, ela já tem, entendeu? A questão é que realmente não tem, não se traz para outros âmbitos a não ser daquele ali, da própria comunidade, né? E não se traz isso para a própria universidade em si. É muito raso ainda o que se aborda. Pra mídia mainstream, essas coisas. Não traz, exato. E a comunicação comunitária, ela acontece, vocês citaram aí as grandes mídias e tal, mas elas acontecem da forma mais simples possível. E eu vou citar uns 3 exemplos aqui que vocês vão falar, caramba, tipo, faz sentido. Carro do ovo. Olha o ovo, R$10, não sei o quê. É isso. O carro do ovo, esses carros se comunicam na comunidade, a repercussão e a efetividade desses carros, né, da importância desses carros, é muito grande. O resultado é muito grande. As pessoas realmente param, escutam, fica ali se perpetuando por horas e horas e tal, né? É muito presente ali. E dá muito certo. É isso que... Eu lembro, como criança, na época de infância, na verdade, também. E eu morava numa região mais periférica, recentemente já nem tanto, né? E pelo contrário, mas por exemplo, o carrinho de algodão doce também passando na rua e tal, isso fica muito presente. Você fala, vai passar em tal dia, já sei. Tal horário. E aí o pessoal de cada casa ali na rua para e fica, né, pegando, enfim, as crianças, os pais também estão ali. É tipo isso, então é um meio de comunicação ainda muito antigo, né? E é o que eu tento trazer na minha pesquisa hoje de mestrado, tipo... É isso, é justamente isso. Resgatar esses meios, mostrar como eles ainda são efetivos e como eles podem ser aprimorados, né, de alguma forma. Outro meio também que eu gosto de citar ainda, que é muito efetivo, são os cartazes de postos de saúde, cartaz que você coloca na padaria. É um meio de comunicação, mas muita gente não sabe ler, mas quem sabe ler vai, explica, fala, tal, aquela imagem fica muito introduzida, então você lembra daquilo. Então é muito importante ainda esses meios. Meios tão simples que acontecem diariamente, que fazem diferença dentro da comunidade em si, entende? Então é muito bacana. Fora isso, o WhatsApp, né? O WhatsApp é sensacional, né? É uma ferramenta hoje que, tudo bem, muito destrutiva em muitos casos, né, os tiozão do WhatsApp aí, quem o diga, mas ela é muito importante dentro da comunidade. Porque antes você tinha que enviar 50 mensagens para 50 mães, uma por uma, tipo, que deixa o filho na creche. Hoje você tem um grupo com todas as mães, você manda a mensagem lá, todas estão cientes. Uma mãe não pode buscar o filho, fala com a outra vai e busca. Então é uma ferramenta sensacional, que é muito utilizada na comunidade, muito utilizada mesmo, assim. Acho que se fizer uma pesquisa de quem usa mais o WhatsApp, eu tenho certeza que a classe C vai sair na frente, assim, porque realmente
ela é muito efetiva, muito, e contribui muito, assim, com a comunidade, sabe? Então, trazendo esses pontos. E sobre a questão de futuro, na pandemia, eu via que... Eu tinha uma visão de que realmente teria um futuro e que seria bacana, que a galera ia abraçar, que todo mundo ia ir. Mas pós-pandemia eu já tenho um outro sentimento. Infelizmente, eu não vejo que há vontade, há interesse das pessoas em continuar com isso, sabe? Eu acho que é muito restrito a quem realmente gosta disso. Na comunicação Na comunitária. comunicação. Quem não gosta, quem não tem esse tesão, essa paixão por aquilo, dificilmente vai seguir, sério. Dificilmente mesmo. E mesmo sendo rentável de alguma forma, né? Mesmo sendo rentável. Então acredito que eu não vislumbro coisas muito, muito boas assim para comunicação comunitária em questão de estudo ou desenvolvimento de novos projetos, assim. Você acredita que teve esse impulsionamento na pandemia por um momento de urgência ou de emergência, enfim, tal. E isso não vai se manter ou potencializar tanto porque a gente não tá, né, mais tanto nesse período. É nesse sentido? Exatamente. Mas aí chegou existe um termo que foi muito utilizado, né, e muito estudado, eu acho que nos anos 70, 80, 90. Estudiosos que não são da comunicação, mas que juntaram. Essa é a beleza também da comunicação, né? Essa possibilidade de se incluir, se juntar e se expandir assim com outras áreas, né? A comunicação ela consegue estar em tudo, cara. A gente não é limitado, né? Isso aí que o Boaventura fala muito é a famosa ecologia dos saberes, né? É justamente isso, essa ecologia dos saberes que se perpetua e que une tudo, né? E é muito legal isso. E por que eu digo isso? Porque teve um termo que foi muito utilizado nesses anos que eu citei, que se chama fadiga da compaixão. E é justamente isso que está acontecendo agora. As pessoas estão com fadiga da compaixão, né? Então, talvez tenha um boom, talvez aconteça de novo, talvez as pessoas doem mais para as ONGs, tal, acreditem e tal, mas eu acho que tá bem difícil. Assim, aí cabe a nós a todo momento usar as estratégias de comunicação que a gente tem, assessoria de imprensa, mandar para a imprensa para as pessoas verem que a gente continua atuando. Cabe a nós utilizarmos a transparência, prestação de contas acima de tudo. Isso a gente fala muito nas relações públicas. A todo momento prestação de contas. E usar a transparência para mostrar para as pessoas que é um trabalho efetivo, importante, e que vale a pena o investimento, que vale a continuidade, entendeu? Eu acho muito interessante, eu vou falar 2 pontos aqui que você comentou agora. Até no caso do René ali, pegando como um gancho, né, a analogia até, você falou que mesmo que tenha esse momento aí de como fala, menos intensificação da área e tal, é importante ficar fazendo esse contato com todos os públicos, enfim, com a imprensa e de outras formas também. Porque, no caso ali do Complexo Alemão, ele até parou de escrever, né? Ele fala que, numa época do Twitter, a mãe dele pediu que era perigoso e tal. Sim. Aí ele parou de escrever, o pessoal começava a mandar mensagem pra ele e falava, tipo, não tá mais acontecendo? Já porque acabou tudo. acabou. E não, ele tava acontecendo. Aí falou, mãe, por isso que eu preciso voltar, porque tá acontecendo, não tô falando, o pessoal acha que acabou. Não tá acontecendo mais nada aqui. Então, por isso que esse papel, essa função é importante mesmo, tipo, deu uma caída, mas tem que continuar divulgando, continuar mostrando, senão as pessoas vão achar que tudo bem. Não, agora tá tudo bem, a gente tá todo mundo na condição ideal, não tem mais pobreza, não tem situação de vulnerabilidade, não precisa ajudar. Exatamente. E no caso da pandemia, não acabou ainda o que aconteceu na pandemia. As consequências não acabaram as consequências da pandemia ainda. A gente tá enfrentando muita coisa ainda. Então, não é porque passou o momento mais crítico que a gente não precisa atuar nisso, né? Que muitos casos de períodos críticos assim, as consequências não dão só pelo período que tá ali, tipo, até chegar uma vacina. São consequências de condições de vida que duram muito mais tempo, né? Então, para você recuperar aquilo, ou até roubar aqui o termo do Gabriel de novo, de devolver o sonho para essas pessoas, não é tipo, beleza, voltou a vacina, todo mundo tá bom agora. Né? Não é isso, é um problema muito maior de períodos como esse, né? E que afeta muito mais outros fatores da nossa vida. E a gente precisa estar ligado em todos esses, não só em um, tipo, era o vírus, agora a vacina acabou. Muito pelo contrário, né? E agora eu não lembro qual era. Só comentando isso, você falou que realmente não acabou, né? A pandemia tá passando, mas a fome continua. Se você levantar o número de pessoas que estão passando necessidade, que estão na rua, desempregadas, aumentou, com inadimplência, assim, é absurdo. Né? Então a gente ainda tem muito o que fazer.
Então vocês que estão assistindo, mais uma vez, não parem de doar. Pelo amor de Deus, quem não doa aí, depois segue a gente lá, vou deixar de fazer o merchan, mas... Não parem, sério, porque as ONGs ainda precisam muito de ajuda, precisam muito de intervenções, precisam muito dessa força de vocês mesmos, assim. Ah, não posso doar, mas posso compartilhar. Você compartilhou, uma pessoa que viu, vai doar através do seu compartilhamento. Então, por favor, não parem, porque a pandemia passou mais ou menos, mas a fome, putz, tá escancarada aí. O desemprego mais ainda.